Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Maníacos da Tecnologia. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, sim. Vou mostrar para vocês aqui o videogame PlayStation 2. Claro que todo mundo já conhece o videogame PlayStation 2. É um clássico e tem jogos absurdos no PlayStation 2. Eu preparei aqui um PlayStation 2 com OPL, preparei ele com um pendrive de 64 GB e para melhorar a qualidade da imagem, eu coloquei um conversor de PlayStation 2 para HDMI. Como vocês podem ver, a qualidade do videogame não é lá grandes coisas, porém dá para você jogar perfeitamente. Inclusive, essa aqui é uma televisão de 65 polegadas de alta resolução, chega até a 8K essa televisão, e você pode perceber que a imagem não é lá grandes coisas, porque temos limitações do console PlayStation 2. Até aí não é nenhuma novidade, porque o hardware do PlayStation 2 é limitado, então a resolução, a imagem, ela fica feia, porque o PlayStation 2 foi feito numa época no qual a gente não tinha televisões desse tamanho. Então o hardware dele foi limitado para aquela época. Porém, se você gosta dos jogos do PlayStation 2, eu vou mostrar para vocês a qualidade dos jogos no próprio videogame e também vou mostrar para vocês a qualidade remasterizada no Retro Classic Games. Sim, uma função de remasterização no qual eu vou pegar o mesmo arquivo que está nesse pendrive, vou colocar no Retro Classic Games e vou iniciar e vou reproduzir inclusive nessa televisão aqui para vocês verem a diferença entre o próprio videogame, que é o console original, e o Retro Classic Games. Outro teste que eu vou fazer nesse mesmo vídeo é testar esses dois consoles, no caso o Retro Classic Games e o PlayStation 2. Eu vou testar conectado em uma placa de captura da Elgato HD60 Pro. Ou seja, ela é uma placa de captura que tem uma qualidade absurda, uma qualidade ótima. E mesmo assim, eu vou conectar o PlayStation 2 que tem um hardware limitado, para que você consiga ver a diferença dos jogos do PlayStation 2 na placa de captura comparado ao Retro Classic Games. E aí nós não vamos perder a qualidade de imagem. E esse aqui será um comparativo real da qualidade do videogame comparado ao Retro Classic Games. Então você quer ver esse comparativo? Não saia do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele joinha no vídeo. Então vamos iniciar os testes para que a gente consiga ver a diferença entre um e o outro. Inicialmente eu vou pegar aqui o joystick, está conectado ao PlayStation 2, por mais que ele seja um joystick sem fio, todo adaptado, mas ele funciona, né? Está funcionando, porém eu não vou nem testar nesse jogo, vou testar num jogo de corrida que eu acho que é um pouco mais frenético. No caso do PlayStation 2, alguns jogos ele consegue expandir um pouco mais a qualidade de imagem e outros jogos ele fica um pouco mais cortado, no caso fica uma faixa preta maior. Depende muito da construção do sistema do jogo. No caso aí já influencia um pouco na mídia, né? Naquele CD, na forma onde eles criam o jogo. Eu tenho alguns jogos aqui, eu vou iniciar aqui o Need for Speed Most Wanted. Vou iniciar ele, vou aguardar abrir, porque o APL ele é um pouquinho demorado, né gente? E sem contar que eu estou utilizando um pendrive aqui. Por mais que o pendrive seja um pendrive de ótima qualidade, a porta USB do PlayStation 2 ele é uma porta USB 1.1. Ou seja, a transferência de dados ali é muito baixa. Então, demora um pouquinho no carregamento dos jogos, porém funciona. Inclusive tem até alguns jogos que a gente não consegue rodar no OPL por conta da limitação da porta USB. Não adianta você tentar botar um HD externo aqui porque não vai ter muitas melhoras. Então vamos iniciar aqui. Como podem ver, a imagem continua a limitação do hardware do PlayStation 2 e já temos aqui uma faixa preta dos dois lados na televisão. Deixei aqui o som do jogo para que vocês consigam acompanhar, até porque ele não está conectado numa placa de captura, não tem como capturar esse som no caso do jogo. Acredito que o meu microfone consiga capturar. Então vamos iniciar aqui uma partida. Lembrando, estou iniciando uma partida no próprio videogame, por mais que o joystick seja sem fio, está conectado ao videogame. E como vocês podem ver, dá para jogar? Dá para jogar sem problema nenhum. Porém, a qualidade da imagem é bem precária. Vocês podem perceber que não tem detalhes nas imagens. Eita, fui de cara na parede, olha só. Essa aqui não é uma partida que eu tô jogando para ganhar, tá pessoal? Isso aqui é mais para mostrar para vocês que funciona, né? O OPL ele funciona. Dá para vocês colocarem bastante jogos num pendrive ou num HD externo. Lembrando que fica na limitação da USB 1.1 da velocidade. Então vocês vão ficar limitados. Mas para o PlayStation 2, pelo menos para a grande maioria dos jogos, isso não é grandes problemas. Porque dá para jogar perfeitamente. Mas temos aqui uma limitação na qualidade gráfica do console.
visto que o próprio PlayStation 2 já tem essa limitação. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês a parte da placa de captura. Essa parte da placa de captura, eu vou mostrar a imagem capturada do próprio videogame, inclusive eu vou deixar na edição escrito que ele está capturando do videogame, e vou fazer também uma captura no Retro Clássico Games, isso conectado a um computador. Após isso, eu vou montar aqui o computador, vou preparar aqui o computador, e vou mostrar para vocês a gravação de como fica a imagem, a qualidade gráfica do próprio console PlayStation 2 ligado no Retro Clássico Games. Então pessoal, nessa parte aqui eu já começo a fazer a desmontagem dos equipamentos, vou retirar tudo. Então, agora eu já estou gravando aqui através da placa de captura, lembrando que agora é o PlayStation 2 mesmo, o próprio console PlayStation 2, que está sendo reproduzido aqui e transmitindo a imagem para a minha placa de captura. Como vocês podem estar vendo, o enquadramento dos lados do vídeo está com aquela faixa preta, que já é padrão limitação do próprio console, e a resolução, a imagem do jogo não está muito boa, porém é jogável, principalmente nessas partes onde foca, por exemplo, nos detalhes. Você vê aí que o jogo ele pode até ser jogável, porém não te dá aquele prazer, sabe? Aquele prazer de jogar, colocar numa televisão enorme e você ter como jogar isso daí e reunir sua família para jogar. Eu vou mostrar para vocês agora a diferença desse mesmo jogo utilizando o Retro Clássico Games, ok? Estamos aqui na entrada do sistema Retro Games. Como vocês podem ver, tem diversos consoles aqui, porém já vamos direto para o PlayStation 2, ok? Na pastinha português temos diversos jogos, mas o jogo que eu vou testar é o Need for Speed Most Wanted, o mesmo que testamos no console original. A diferença é que esse sistema aqui é um sistema virtual, inclusive até mesmo a memory card é virtual. Vocês não precisam comprar absolutamente nada para utilizar o sistema Retro Games. Como vocês podem ver, até mesmo com o sistema Retro Games, a qualidade do vídeo não fica muito bom. No caso é só vídeos, alguns tipos de vídeos que já são gravados e salvos na mídia, ok? O jogo em si ele vai conseguir remasterizar, e isso eu vou mostrar para vocês agora aqui dentro da gameplay. Estamos iniciando aqui uma partida já no Retro Clássico Games, já remasterizando essa imagem, no caso em tempo real. Durante a jogatina, o sistema já faz essa melhoria na qualidade da imagem e como você pode perceber, até mesmo jogos antigos você consegue ter prazer em jogar. Sem contar que não temos aquela borda preta e aqui você consegue ter um preenchimento da tela perfeitamente. Nada vai atrapalhar a sua jogatina. Temos diversos jogos antigos que são muito bons e com isso você consegue jogar esses jogos mesmo em televisões muito grandes. Inclusive eu tenho um amigo que ele tem uma televisão de 85 polegadas e ele adora esses jogos antigos. Dá pra você perceber que a qualidade é impressionante. O mesmo jogo, o mesmo arquivo sendo remasterizado. A qualidade dos prédios ao redor do veículo, dá pra você perceber que é uma diferença gritante. A jogabilidade ela é a mesma, tanto no PlayStation 2 quanto no sistema Retro Clássico Games. Então você não vai ter nenhum tipo de delay ou atraso no seu jogo, você vai conseguir ter a mesma jogabilidade do console real. Estamos de volta, agora eu já montei aqui o meu PCzinho, ele é um PC básico, é um PCzinho de quarta geração, é um i3 de quarta geração, ele tem acho que 12 GB de memória RAM e tem uma RX 550, uma placa de vídeo que por sinal é bem básica mesmo. Temos aqui o sistema Retro Clássico Games instalado, temos aqui um total de 38 mil jogos instalados nessa máquina. E eu vou mostrar para vocês o PlayStation 2, ok? Eu não vou falar sobre os diversos consoles que temos aqui, visto que são muitos e muitos videogames, incluindo o Nintendo Switch, incluindo o PlayStation 4, PlayStation 3 e diversos outros. Mas nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre o PlayStation 2, ok? E o vídeo, ele não fica em boa qualidade, ele fica na qualidade do próprio videogame. Então os vídeos dos jogos, alguns deles pelo menos, fica assim, ó, na qualidade meia feia mesmo. Fazer o quê? É a limitação do próprio jogo, ele não consegue melhorar um vídeo pronto. Mas no jogo, ele consegue melhorar muito. Olha isso. No PlayStation 2 a gente nunca ia conseguir ler a placa dos carros, mas aqui a gente já consegue, olha lá, Need for Speed Most Wanted. Ó. Olha para a diferença na qualidade de imagem, que deixa a gente com mais vontade de jogar. Principalmente porque o PlayStation 2 ele é um console sensacional. Na minha opinião, tem muito jogo bom no PlayStation 2. A polícia já vai querer correr atrás, ó, porque basicamente a gente está
Bater não pega, né? E lá é contra a lei. Eu acho que aqui no meu país também é, mas fazer o que, né? E aí você vê que às vezes você tem uma plaquinha RX 550 na sua casa e um PCzinho às vezes jogado lá no canto da casa, um terceira, quarta geração, e você pode ter tudo isso aqui na sua casa. Imagina se você tivesse que comprar todos aqueles videogames que temos no Retro Clássico Games e colocar na sua sala. Primeiramente não haveria espaço, né, na sua sala, porque é muito videogame. São mais de 100 videogames, então acho que não haveria espaço. Já começa por aí. E segundo, você gastaria muito para ter isso aqui. E é claro que se você der uma olhada no site retrogames.lojamdt.com, você não vai se arrepender.